pessoal! Mais uma vez o nosso podcast Enfermagem e Evidência. Sou professora Berenice. Estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre como está a saúde de nossa mente. Então, professora Ana Cleides. Sou professora Ana Cleides, enfermeira, e esse tema é de suma importância porque nós estaremos falando sobre o Setembro Amarelo, a conscientização sobre as questões de suicídio. Então, e como sempre, nossos convidados são enfermeiros aí de peso. Então, o nosso convidado, o professor Elton, enfermeiro também. Coisa boa, Berenice. Oi, pessoal. Oi, professora Ana Cleides. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento, nesse podcast. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar por essa iniciativa de estar trazendo comunicação e informação para os nossos alunos, para a nossa comunidade aqui de Rio Verde e de região, de qualquer lugar do Brasil que consegue nos ouvir por esse podcast. Então, para mim, é um motivo de bastante felicidade em estar aqui contribuindo com vocês, até mesmo porque eu sou dessa faculdade, né? Eu venho da faculdade de enfermagem e, como você mesma disse, Berenice, eu sou enfermeiro e vai ser um prazer estar aqui nesse momento discutindo um pouquinho de um tema que é muito importante, mas que infelizmente em algumas vezes é tido como um tabu, né? Que é ainda a questão da saúde mental, e eu sei que vocês já vão vir com um tabu muito forte dentro da saúde mental, que é a questão do suicídio. Então, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E muito obrigada, professor Elton, por estar conosco, né? Como está a saúde de nossa mente, pessoal? A saúde mental, ela é um fator importantíssimo que ajuda a lidar com emoções positivas e as emoções também negativas. Nós precisamos investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio dessas emoções. Então, para a gente ter um convívio mais saudável. Então, além de ser um determinante da saúde física, a saúde mental, ela está relacionada a uma melhor qualidade de vida e uma melhor interação, tanto individual como coletiva. Então, no cenário atual, no que nós vivemos atualmente, tantas pressões, a globalização, pós-pandemia, nós devemos buscar aí estratégias que nos auxiliem nessa convivência no dia a dia. E aí assim eu faço uma pergunta, professor Elton. Nós estamos no Setembro Amarelo. O que isso quer dizer? Berenice, o Setembro Amarelo é aquele mês que a gente realiza campanhas efetivas com bastante evidência para prevenir comportamento suicida. Prevenir qualquer tipo de comportamento. Quando eu falo de comportamento suicida, a gente precisa falar que o suicídio, esse comportamento suicida, ele tem a ideação, ele tem até mesmo o ato, né? E caso aconteça ali aquilo que a gente não quer que aconteça, ele consegue consumir aquele ato. Então, o mês de setembro é um mês para a gente discutir um pouco sobre isso, falar um pouquinho, alertar a comunidade, a população, sobre quais são os sinais de alerta aí, para essa questão do comportamento suicida, e mostrar que a saúde mental precisa ser levada a sério, a gente precisa ficar atento para alguns comportamentos, tanto nosso como também ali de quem está ao nosso redor, para a gente ficar aí esperto e procurar ajuda quando necessário. Então, o Setembro Amarelo é esse, o intuito de prevenir, de realizar ações de prevenção ao suicídio. Professor Elton, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quais são os sinais que a gente precisa estar sempre atentos em relação à nossa saúde mental? O que você orienta em relação a isso? Para falar assim, opa, minha saúde mental não está bem. Ótima pergunta, professora Ana Cleides. Uma das coisas que a gente tem que se atentar com bastante propriedade é quando a gente perde o interesse em fazer as coisas que nós fazíamos anteriormente. Então, a partir do momento onde eu perco o interesse de ir ali, socializar com alguém, ou até mesmo que eu perco o interesse em realizar as minhas atividades diárias de vida, eu preciso ficar atento. Algo está acontecendo. Mas o que eu gostaria de evidenciar, já que a gente está falando de Setembro Amarelo, são os sinais do comportamento suicida, que é muito importante a gente ficar atento. Muitas pessoas acham que a pessoa que vai tentar o suicídio, ela não fala.
Tem muitas pessoas que acreditam que aquelas pessoas que falam bem assim, eu vou me matar, que ela não tem a capacidade de se matar. E isso é uma grande inverdade, é um grande tabu. Ela dá sinais, né? Ela dá sinais com toda certeza, professora Berenice. Cabe a nós, então, uma sensibilidade, prestar muita atenção. Exatamente. Essa sensibilização que a gente pede para que a população em geral tenha, para que quando você vê algum amigo seu, algum familiar seu, tendo esse tipo de comportamento, falando que a vida não faz mais sentido, falando que quer acabar com a vida, falando que não tem mais interesse em fazer as coisas, a gente precisa ficar atento e a gente precisa intervir quando necessário. A gente precisa lembrar que não é um outro tabu muito comentado quando a gente fala de suicídio, é que as pessoas acreditam que às vezes pode ser falta de Deus, por exemplo. Não, a gente não pode encarar isso dessa forma. Essa pessoa ela tem sofrimento mental, ela precisa de um suporte em saúde. É claro que a espiritualidade, o crer em alguma coisa, ele pode ser uma estratégia de proteção para a gente não ter esses comportamentos. Mas a gente não pode achar que a pessoa que está apresentando tal comportamento é somente por conta de um fator. São vários fatores e a gente precisa ficar atento a isso. E quais esses fatores, então, professor Elton, para a gente prestar atenção, estar atento a essas pessoas? Quais são aqueles fatores que funcionam como gatilho? Por quê? Porque qualquer um de nós pode ter a saúde mental afetada, não é verdade? Com certeza, Berenice. Existem vários fatores que podem contribuir para a qualidade ruim da nossa saúde mental. Um dos principais deles é o fator de estresse. São os momentos estressantes que a gente vive no dia a dia. E a partir do momento em que a vivência a essa situação é muito estressora, isso pode acarretar alguns problemas para a nossa saúde mental. Quando eu falo de fatores de estresse, eu falo de fatores ambientais, é aquilo que a gente vive no dia a dia. Mas existem alguns fatores também que são intrínsecos nosso, que pode ser um fator de risco para alguns transtornos mentais, para algumas doenças mentais. Por exemplo, a ciência mostra que ser mulher existe um maior risco de ter transtorno depressivo, por exemplo. Então, mulheres, pessoas do sexo feminino estão em maior risco de desenvolver depressão. Presta atenção então, hein? Meninas, mulher... fiquem atentas, exatamente. Sim, as mulheres são mais sensíveis a essas questões, os sintomas depressivos. Já os homens são mais sensíveis à questão da dependência a drogas. Então os homens estão em maiores riscos de desenvolverem dependência de droga, que é um outro transtorno mental. Então existem também esses fatores que é intrínseco e a gente não consegue alterar. Existem também alguns outros fatores que são ditos como comportamentais, que é aquele comportamento que eu tenho frente a alguma situação, que isso pode ser um comportamento problemático e, consequentemente, pode contribuir para algum tipo de transtorno mental, ou até mesmo eu posso adquirir comportamentos saudáveis, que a gente pode, então, utilizar como estratégia de enfrentamento, estratégia de prevenção a essa questão dos transtornos mentais. Esses comportamentos seriam um pouco da nossa personalidade, professor Elton? Também. Com toda certeza, a personalidade é um construto, é um fator muito importante para na hora da definição da sua saúde mental, ou até mesmo de algum transtorno mental. Então esses fatores são importantes. Interessante, mas quanto à personalidade, então, a gente não vai conseguir grandes mudanças, né? Não consegue grandes mudanças, mas né? é importante a gente lembrar que a terapia ajuda muito a gente a entender, primeiro, como é a nossa personalidade e entender também como eu posso criar estratégias comportamentais ali, como eu posso me comportamentar. Desculpa, esse verbo nem existe. Como eu posso adotar um comportamento saudável, frente àquele tipo de personalidade. Então, o que a gente quer lembrar à população? Galera, se você tem condições de fazer terapia, faça. Se você estiver passando por algum problema de saúde mental que exige que você faça terapia e você não tem condições, procure o serviço público. Hoje a rede de saúde mental aí, ela consegue abarcar muitos serviços, muitos profissionais de saúde. E até mesmo, professora Berenice, professora Ana Cleide, quero lembrar para todo mundo que está aí nos assistindo e nos ouvindo que dentro da nossa universidade a gente tem um programa muito grande de saúde mental, que é
destinado para os nossos alunos. Então, para aqueles alunos que estão nos ouvindo, que estão enfrentando algum problema de saúde mental, que está enfrentando algum sintoma de tristeza que está impedindo ele de fazer alguma coisa, que está apresentando algum sintoma de ansiedade e até mesmo que está tendo alguma dificuldade de aprendizagem, que nos procure. Procure a gente lá na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que a gente tem uma equipe formada por psicólogos, por psiquiatras, que a gente vai conseguir atender essa população. Só mais uma perguntinha, professor Elton, em relação ao fator idade. Isso também está relacionado, porque às vezes as pessoas falam assim, porque é jovem, não tem nenhum motivo para desenvolver estresse, depressão, enfim. Com certeza, a idade ele é um fator também muito forte de risco para o desenvolvimento de alguns transtornos mentais, como os transtornos de ansiedade. Então a gente sabe, a ciência já mostrou isso pra gente, que essa meninada aí que tá entrando na universidade, na fase dos seus 17, 18 anos, que como você muito bem disse, Berenice, a pandemia fez com que diminuísse as interações sociais desses meninos. Isso tudo, somado com a idade, é um fator de risco muito forte para a ansiedade. E aí a gente tem aquelas várias consequências, né, que a ansiedade traz para os nossos alunos. Esse é um fator muito, muito importante e aí vai uma mensagem para os pais, né, que estão aí nos assistindo de casa, para os pais ficarem atentos aos filhos adolescentes, atentos a determinados comportamentos, identificando se o filho está mudando muita rotina ali, se ele deixou de fazer as coisas, se ele está ficando muito no quarto, se ele está perdendo a interação com os colegas, identificando esses comportamentos, se ele está gostando de vir para a universidade ou não. Então tudo isso são fatores que vão influenciar, são fatores de risco para algum tipo de transtorno mental. Sim, e acredito também que professores, toda essa comunidade acadêmica estar atenta, né? Sim. Nós conversávamos outro dia, professor Elton, sobre esses episódios, crises de ansiedade, e nós temos aí professores das várias outras áreas do conhecimento, né? Que dicas que a gente pode dar para eles frente a essas situações de ansiedade, de estresse do aluno? Você me falou, gostaria que falasse também da crise de ansiedade coletiva que pode acontecer. Exato. Berenice, isso é muito importante para a gente alertar mesmo a galera que está aí nos escutando do que a gente pode fazer para ajudar, né? Primeiro, a gente precisa explicar o que é a ansiedade. Existe aquela ansiedade normal, que era aquela que a gente estava sentindo agora há pouco, né? Antes de começar aqui ao ar, que é aquela sensação do coração acelerar e tudo mais, mas que passa. Essa ansiedade é uma ansiedade normal. Ela precisa existir para a gente ficar em alerta para situações de perigo da nossa vida. Então ela existe. No entanto, existem aquelas situações onde a gente tem uma ansiedade, uma sensação de medo muito repentina que não passa. Que ela é um pouco mais longo, o prazo dela, e aí o tempo que isso demora é de acordo com cada um, mas é um pouco mais longo. A nossa ansiedade já passou, né, aquele primeiro momento. Então essa é uma ansiedade patológica. O que é a ansiedade patológica? O que é principalmente uma crise de ansiedade? Uma crise de ansiedade é quando a pessoa ela tem uma sensação repentina de medo sem ter algum risco. Então assim, ela está em alguma sala de aula, por exemplo, e aí vem uma sensação repentina de medo. Essa sensação de medo, de insegurança, é um sintoma de crise de ansiedade. Um sintoma mental de crise de ansiedade. Somado a isso, a gente tem os sintomas físicos, que é aquilo que a gente sente no nosso corpo. O que a gente principalmente sente no nosso corpo quando a gente está numa crise de ansiedade? Primeiro, o coração acelera, então dá aquela taquicardia, a gente fica com a frequência cardíaca acelerada, né? E a gente vai utilizar aqui termos tanto técnicos, mas termos também, termos mais comuns, né, para a gente alertar a população. Então esse é um sintoma. Coração acelera. O segundo é a respiração fica ofegante. A gente fica com a respiração ofegante. E isso também é um sintoma físico de crise de ansiedade. Existem alguns outros sintomas que não são tão comuns, mas que eles podem existir. Por exemplo, uma dor no peito. E aí, se isso existir, a gente já pede para quem está nos ouvindo para que, de qualquer forma, procure uma unidade de saúde para a gente descartar algumas outras coisas. Por exemplo, ataque cardíaco, né? A gente precisa descartar isso. Existe também um outro sintoma que é o formigamento nas extremidades, tanto das mãos, dos dedos das mãos, quanto dos pés.
Então, esses são os principais sintomas que a gente sente. Frente a isso, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, Berenice, uma pessoa, e para quem está nos assistindo, uma pessoa, você está vendo uma pessoa com crise de ansiedade, mostre para essa pessoa, falando mesmo, que ela está segura, que você está ali, que ela está segura, e até mesmo procure para ela se existe algum outro lugar que ela se sinta mais segura. Segundo, peça para que ela faça respirações para que a gente consiga controlar um pouco aí essa respiração ofegante. Respiração profunda mesmo, inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Essas são as duas principais coisas. Para a gente que é da área da saúde, a gente precisa verificar uma pressão arterial também para, né, verificar como é que tá. Então, para a galera aí que está nos assistindo em geral, é isso. Respirar e mostre para essa pessoa que ela está em segurança. Então, 1 em cada 3 pessoas sofre de ansiedade no mundo. E o Brasil é campeão mundial em casos de ansiedade e líder de depressão na América Latina. A depressão é o mal do século XXI. Então, a ansiedade aí afeta cerca de 18,6 milhões de brasileiros. E isso, os transtornos mentais são responsáveis por mais de 1/3 do número total de incapacidade nas Américas. E um dado muito alarmante: a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 59 anos. Então, retomando o Setembro Amarelo, é importante a gente refletir, pensar e buscar aí as estratégias para identificar pessoas que estejam nesse sofrimento, não é, professor Elton? E quais doenças, eu não sei, você vai até me corrigir, mas quais são as doenças, então, comuns que podem levar ao suicídio? Ou seja, quais os tipos de transtornos mentais? Bacana, o tempo passa muito rápido, né, Berenice? Primeiro bloco passou voando. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, professora Ana Cleides, para dar tempo da gente conversar e tratar sobre todos os assuntos que a gente quer. Mas, muito bom, muito bem levantado para você esses dados aí apresentados, que a ciência mostra essas 3 causas, esses 3 transtornos mentais ou doenças mentais mais comuns hoje na nossa população. Primeiro que a depressão como você mesma disse, Berenice, é o mal do século, e aí a pandemia ela veio para agravar ainda mais essa problemática, tanto da depressão como da ansiedade. A Organização Mundial da Saúde mostrou em uma publicação feita ainda esse ano que a pandemia ela foi responsável em aumentar a prevalência tanto de depressão como de ansiedade em 25% na população mundial. Então, se esses dados que você já disse já nos traz um alerta, agora imagina depois dessa pandemia, né? A gente ainda está vivenciando a pandemia. Quando ela acabar, a gente já está colhendo muitas consequências da saúde mental, né? Mas essas consequências elas ainda vão ser mais graves. Então a depressão, a ansiedade, elas são os dois principais transtornos mais comuns na população e aqueles que a gente tem que mais se ficar atentos. E como você mesma disse, Berenice, não tem idade, não tem sexo, não tem escolaridade. Essas doenças, elas podem afetar todo mundo, independente de quem quer que seja. Então, a gente precisa sempre lembrar, a gente precisa ficar atento para como está o nosso comportamento, como que a gente está comportando, as pessoas ao nosso redor estão se comportando. A gente precisa ficar atento para essas questões. E a gente precisa quebrar também, né, os mitos, os tabus, e um deles, psiquiatra. Vou no psiquiatra. Quer dizer, psiquiatra é médico de doido? Isso é um tabu muito forte também e muito antigo, né? Que a gente precisa cada vez mais quebrar esse tabu. Sim. Psiquiatra é um médico, os profissionais da saúde, e aí a gente tem tanto o psiquiatra, a gente tem o psicólogo, a gente tem o enfermeiro psiquiatra. Todos os profissionais, o terapeuta ocupacional, todos esses profissionais que vão atuar na área da saúde mental, eles são profissionais que vão ajudar as pessoas a lidarem com as situações que não estão trazendo uma qualidade de vida para elas. Então aí a gente precisa acabar com esse tabu de que o psiquiatra, o profissional de saúde mental, ele é um médico para doido. E não é.
a gente pode estar com uma crise de ansiedade, pode estar passando por um transtorno de ansiedade generalizada, ou pode estar passando por algum outro transtorno depressivo, que isso não é uma questão, né? Daí a gente vem lá que o povo fala que, nossa, ser doido, a gente acha que ser doido é tacar pedra nos outros, ter aquele surto psicótico. E não, o psiquiatra e o profissional de saúde mental, ele não é somente para essas pessoas que têm esse tipo de transtornos mentais, que tem esses transtornos mais graves, né, Berenice? Mas é sim para qualquer um de nós, que esteja precisando, que veja que os nossos comportamentos não estão como eram, a gente pode procurar ajuda a esse profissional de saúde mental para se socorrer aí, para buscar a melhor qualidade de vida. Então, todos aí que estão nos ouvindo agora, às vezes pode estar angustiado, né, temeroso, com medo de procurar alguém, de se abrir, de procurar uma pessoa que possa dar uma orientação. Siga então essas nossas orientações. Pense na figura do profissional, o psiquiatra, o psicólogo. Então, assim, toda essa rede de saúde, né? E eu, assim, não fique relutando em não buscar ajuda. Vamos buscar ajuda, não fique se culpando por isso estar acontecendo. Nós já vimos então que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, qualquer um hoje pode, né, ter uma crise de ansiedade. E como que é feito o tratamento, professor Elton? Então, o tratamento, quando a gente nota que está alguma coisa acontecendo, a gente precisa ir procurar um profissional de saúde mental para que ele consiga fazer uma triagem e identificar qual é a melhor forma de tratamento para ele. Cada pessoa tem suas particularidades, né? A gente, assim, tem pessoas que vão precisar de um tratamento mais intensivo, tem pessoas que não vão precisar de um tratamento tão intensivo. Então, tem pessoas que vão precisar de medicação, tem pessoas que vão precisar somente de terapia, enfim. Então, para cada um, Berenice e professora Ana Cleides, o tratamento ele é específico, ele é diferente. Então, a gente pede para que essa pessoa, como você mesma disse, estiver vivenciando alguma situação como essa, procure um profissional de saúde mental para que ele possa fazer essa triagem e te direcionar para um melhor tipo de atendimento. A gente sabe que existem várias, eu acho que vocês vão citar sobre isso, várias estratégias que a gente consegue prevenir também muitos transtornos, né? Prevenir aí uma baixa qualidade de saúde mental, e a gente também precisa utilizar essas estratégias. Quando você falou em relação à pandemia, que afastou as pessoas, né? E aí a gente viu que as pessoas até hoje, elas têm um uso excessivo da internet. E nós sabemos que esse uso excessivo acaba isolando as pessoas. Uma vez que a gente passa nos lugares, as pessoas estão um grupo de pessoas ali e está todo mundo no celular. Não conversa, não tem aquele diálogo. Até onde isso pode impactar na vida, na saúde mental dessa pessoa? Professora Ana Cleides, você mesma disse uma palavra que a gente precisa sempre levar ela em consideração, que é a questão do excesso. Tudo que é em excesso, ele é prejudicial. Sim. Então, se o seu uso de internet está excessivo, ele vai ser prejudicial. Se o seu consumo de álcool está excessivo, ele vai ser prejudicial para você. Ou seja, tudo na nossa vida que a gente faz de forma excessiva, ela vai ser prejudicial. E com a internet não é diferente. A gente viu aí que a pandemia, por conta do isolamento e do afastamento social, ela fez com que as pessoas procurassem a internet para se aproximar de forma online uma das outras. Isso foi bom? Foi. Por um certo ponto, a internet ajudou e muito a gente nisso. No entanto, a gente precisa evidenciar que aquelas pessoas que, a partir da pandemia ou qualquer outro momento, começaram a utilizar a internet de forma excessiva, começaram a deixar de fazer suas coisas, a ter interação social com as pessoas, para só ficar utilizando a internet, essa pessoa ela está com algum problema, com um problema de saúde mental. O DSM-5 e o CID, agora que lançou agora a sua 11ª versão, se eu não me engano, eles já colocaram dentro o vício na internet, a dependência da internet dentro desse DSM. Já está? Já está, Berenice, é um transtorno. Eles evidenciam que precisam de ainda pesquisas para verificar as consequências, mas ele já é definido como um transtorno. Então, o excesso da internet ele pode ser prejudicial para as pessoas também. Além disso, você sabe o que é uma outra coisa que daí me afeta também? Eu tô vendo assim que quando eu tô na internet, navegando na internet, eu tô sendo bombardeado com muita informação. Sim. Muita informação.
E às vezes esse bombardeamento de informações, que são muitas das vezes informações ruins, informações negativas, isso traz alguma consequência pra gente também. Então a gente tem que ficar atento, porque além do excesso, a gente é bombardeado por vários tipos de informações. E aí às vezes a gente precisa desligar, sair um pouco da rede, sair um pouco da internet, procurar alguma coisa para fazer, alguma outra atividade para movimentar. Buscar viver a vida mais leve, né, professor Elton? Mais presencial também. Sair um pouco do EAD. Exato, sai do EAD. Sair do EAD, Berenice, e ir pro presencial. Porque nós, seres humanos, somos movidos a isso. Movido a interações, a contatos. Ninguém consegue sobreviver sozinho. Sim. A gente é movido a interação social, a estar com as pessoas. E aí é um outro alerta que a gente faz. Se a pessoa ela deixa de fazer essa interação social, quer se isolar, é um outro fator de risco. Tem que ligar o alerta que pode estar acontecendo alguma coisa por aí. E acho bastante importante nós pontuarmos também, no Brasil, o Sistema Único de Saúde, nosso, né, vamos dizer, um dos melhores sistemas de saúde do país. Eu digo que é o melhor, Berenice, usa, porque é o único sistema de saúde de um país com mais de 200 milhões de pessoas que fornece saúde gratuita em todos os seus níveis de complexidade, né? Desde a vacinação, ali desde o momento pré-natal, até antes da gente ser concebido, a gente está sendo assistido. Verdade, professor Elton. Então, dizer, o melhor, né, sistema de saúde do mundo. É claro que tem as suas falhas, suas falhas, mas a gente for comparar até com países desenvolvidos, né, onde eles têm às vezes muito mais recursos, né, para educação, para segurança e para saúde, eles têm que custear todo o seu tratamento. Todo. Né? E aqui, embora nós temos algumas dificuldades, o nosso sistema ele atende muito bem. E no sistema, então, no Sistema Único de Saúde, o SUS, existem os centros de apoio psicossocial. O professor Elton fala um pouquinho. Né? São os serviços de saúde do SUS que vão acolher as pessoas que estejam, né, em sofrimento, com a doença mental. São vários tipos de CAPs, né, São professor? Vários tipos de CAPs. Quais são eles? Os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, eles têm várias modalidades. Eles têm o CAPs 1, CAPs 2, CAPs 3, que aí depende se ele funciona só durante o dia ou se ele funciona durante o dia e durante a noite. A gente tem também o CAPS-I, que é para atender as crianças. Tá? Então aí os pais que estiverem vendo algum comportamento em seus filhos podem procurar essa unidade de saúde. E a gente tem também o CAPS-AD, que é aquele CAPS para tratar, para atender aquelas pessoas que têm algum tipo de dependência, que é o CAPS álcool e drogas. O AD significa álcool e drogas. Então a gente tem esses vários tipos de serviços dentro do SUS, gratuito para toda a população, em todas as suas idades. Essa é uma conquista muito forte do SUS que a gente precisa defender, né? Nós precisamos defender. Sempre o SUS. É muito importante a gente sempre levantar o SUS, a gente lembrar do SUS, porque é uma das nossas principais, a nossa principal bandeira, enquanto enfermagem, enquanto enfermeiros e enfermeiras, né? Então a gente tem tudo isso. Aqui em Rio Verde, a gente tem também um ambulatório de saúde mental. Aqui em Rio Verde, a rede de saúde mental ela é muito bem estruturada. A enfermeira Maria Amélia, ela coordena a rede de atenção e essa rede ela é muito bem estruturada. A gente tem um ambulatório onde as pessoas elas saem ali da unidade básica de saúde, do postinho de saúde, quando precisa ser direcionada, vai para o ambulatório. E nesse ambulatório, eles vão falar, você precisa do CAPS. Não, você precisa só fazer o atendimento aqui ambulatorial com a gente. É uma coisa mais branda, mais leve. Exatamente. Então a gente tem tudo isso aqui em Rio Verde também. Bacana, né? Então lembrando que esses serviços lá, nós vamos encontrar o psiquiatra, o psicólogo, o enfermeiro, assistente social, toda essa equipe multidisciplinar para o atendimento, para o apoio a essas pessoas, né?
E que atividades, então, podem ser desenvolvidas de promoção da saúde mental, de prevenção a esses transtornos? Maravilha, maravilha. Eu vou falar várias atividades que a gente tem por aqui que eu nunca vi vocês indo ainda, viu? Vou cobrar de vocês, então. Será que a nossa saúde mental está ok? Está em dias? Está ok? Será? Vamos lá, então. Não. Existe várias ações que a gente pode desenvolver, Berenice, e a nossa universidade, aí, com a gestão do professor Alberto Barello, nosso reitor, a gente está implementando cada vez mais ações como essa. Por exemplo, a gente tem a yoga e a meditação que a gente faz todos os dias da semana praticamente aqui dentro da nossa universidade, que é uma prática que vai contribuir com a nossa saúde mental de uma forma sensacional, e não é eu que estou falando isso, é a ciência que fala, são as pesquisas científicas que nos mostram isso. A gente tem também grupo terapêutico aqui na nossa universidade, a gente tem um grupo só de mulheres, formado somente por mulheres, onde elas têm um espaço para conversarem sobre várias questões de saúde mental, de relacionamento, entre outras coisas. Então a gente tem essas estratégias para que a gente possa começar a utilizá-las. E é claro, caso a gente não tenha isso disponível, que a gente procure suporte de alguém que vai nos instruir a quem procurar, a qual serviço procurar quando eu tiver com algum problema de saúde mental. Ou seja, é possível fazer. A gente aqui para a nossa comunidade acadêmica, a gente tem de forma gratuita, temos Muay Thai, prática de atividade física, Berenice, professora Ana Cleides. Verdade. É essencial para prevenir qualquer tipo de transtorno mental. E a interação social, você comunicar com as pessoas, você querer interagir, essas também são ações que a gente pode aí adotar para a gente ter a nossa saúde mental em dias. O nosso tempo está encerrando, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Mais uma perguntinha. Quando você falou em relação ao apoio que a universidade oferece para os nossos acadêmicos, a terapia, por exemplo, se algum aluno ele quiser fazer terapia, é oferecido esse serviço para ele aqui na nossa universidade? Aqui na nossa universidade a gente tem um atendimento psicológico emergencial que, caso o aluno ele esteja em algum sofrimento mental grave, com algum comportamento suicida, ele pode nos procurar que ele vai ser atendido tanto por um psicólogo como também por um psiquiatra. A gente então faz sim algumas sessões de terapia com os nossos estudantes. A gente não consegue acompanhar eles durante muito tempo, porque é um atendimento mais emergencial. E aí, caso esse aluno, depois desses atendimentos que a gente realiza, ele se sinta na necessidade ainda, a gente encaminha ele para o serviço público de saúde ou para vários psicólogos que fazem atendimento a um custo social, a um custo mais barato para os nossos estudantes, professora Ana Cleides. Então, o aluno nosso, ele tem essa possibilidade também. Ou seja, se ele estiver precisando, ele pode nos procurar, que ele vai sim ser atendido e vai sim fazer terapia. Ótimo, muito bom. Muito bom esse nosso podcast. Acabou hoje. já. Acabamos Passou rápido tempo. demais. Muito rápido, né? Foi muito rápido, mas foi muito bom conversar com você, professor Elton. O tempo passou, a gente nem percebeu. E você que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora, não tenha vergonha de dizer, não tenha medo de procurar ajuda, quer seja na nossa universidade, nossos alunos, quer seja você que não esteja na universidade, mas como o professor Elton bem pontuou para a gente, os serviços de atenção psicossocial, os CAPs no município. Então, bora procurar uma ajuda, não deixe para depois. A hora é agora, né? Até breve, não perca o nosso próximo podcast, pessoal. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, professora Ana Cleides, professora Berenice. Obrigado pela oportunidade para a galera aí que está nos assistindo. Foi um prazer estar com vocês e sempre que me convidarem, estarei por aqui com toda certeza. Muito obrigada, professor. E é isso aí, galerinha.